Vamos para a palavra de hoje. Vamos lá, Colossenses capítulo 2. E nós vamos ler versículos 14 e 15. A semana passada a pregação foi do versículo 14. E hoje será a pregação, nós estamos estudando isso às terças-feiras, né? Se você quiser vir aprender a palavra de Deus, às terças-feiras, 8 horas da noite, nós estamos aqui meditando nessa carta inteira de Paulo aos Colossenses. Então vamos lá, Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Vamos orar. Deus querido que fala com cada um de nós, estamos diante da palavra da verdade, o evangelho, a verdade que liberta. Vem abrir o nosso entendimento. E de novo eu peço, Senhor, o que eu mais peço para a igreja é isso, para que possamos ver, tire os véus do coração, os véus da doutrina do passado, tudo isso foi bom naquele tempo, agora tudo se renovou, nós enxergamos a palavra mais viva, diferente. Tire o véu, Senhor, esses irmãos novos que estão se chegando, que a palavra caia dentro deles suave, que todos venham entender. Essa minha irmã querida que está nos visitando hoje, que vem de uma igreja de graça, Senhor, que entende a graça, abençoe, que ela seja bem-vinda e a palavra caia também no coração dela. Senhor, oramos pela fé, crendo em nome de Jesus. Amém. Na semana passada nós falamos o versículo 14, que o escrito de dívida que era contra nós, que eram as ordenanças, eram prejudicial a nós, foi removido inteiramente, acabou. Deus removeu e cravou ele na cruz. Isso significa que nós que somos crentes de verdade, nós não devemos mais nada, nós não temos que pagar por nada. Cristo quitou a nossa dívida na cruz. Se você é crente verdadeiro, nasceu de novo, é salvo, então Cristo quitou tudo que você devia, presente, passado e futuro, está quitado na cruz. Eu expliquei isso detalhadamente. E hoje nós vamos entrar nesse versículo 15. E despojando quem? Despojando quem? Os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, publicamente triunfando deles aonde? Na cruz. Então a primeira coisa que eu preciso entender, o que é essa palavra despojar? O que é essa palavra despojar? Essa palavra é privar de posse. Vamos supor que a pessoa invadiu uma casa, tinha uma posse ali, e veio o dono, expulsou, aniquilou, arrancou, ela não tem mais posse de nada daquilo, ela foi privada daquilo que ela dominava. Privar de posse. Que outra coisa mais é despojar? Destituir de autoridade. Vamos supor que o indivíduo tinha autoridade, mudou o prefeito, ele era um subprefeito, mudou o prefeito, despojou a autoridade que ele tinha, pôs outro no lugar dele. Ele não tem, ele teve, mas não tem mais autoridade, ele foi despojado da autoridade dele. Então despojar, privar de posse também é isso, para você entender o que Paulo tem em mente, o que ele está dizendo. Que outra coisa mais é o domínio ser tomado. A pessoa tinha um domínio, foi tomado dela. Então o que é despojar? Quem são esses principados? Nós vamos ver. As autoridades do mal. Jesus despojou, privou de posse, tomou o domínio deles, tomou o território deles, deixou eles destituídos de tudo. É isso que Jesus Cristo fez. Acredita ou não? Acredita ou não? Entende? Então, você tem que entender que, olha, se prega um medo do diabo, porque é o diabo, me desculpe, eu tenho que falar isso. Olha, esses 8, 9 novos que estão aqui, eu preciso muito ajudá-los. Então,
Desde que eu entrei na igreja só se falava do diabo. Quem tinha fome era eu, mas se falava, é o demônio. Eu que tinha fome, mas é o diabo. Vocês estão entendendo, não? Tudo era diabo, demônio, macumba. Puseram isso na nossa cabeça. Olha, cuidado, vigia, o diabo está ao redor, procurando quem ele possa devorar. Mas não falava o resto, resista firme na fé. Porque é isso, porque aquilo. Então a gente vem para a igreja, entra numa batalha imaginária, um exagero de diabo, de demônio, e essa casta não sai se não jejuar, então se eu não estou em jejum, é posto na nossa mente um monte de coisa, menos a vitória que Cristo teve na cruz sobre eles, menos a grandeza do que Cristo já fez por nós na cruz contra eles. Então é aquele medo, aquela insegurança, aquela coisa toda que a pessoa vai tendo, aquele pavor, aquela coisa toda, e durante anos ela fica assim. Os pais atormentam os filhos, porque os filhos às vezes não entendem o que é. O pai é convertido, mas os filhos não vêm para a igreja, mas quer ir no aniversário do vizinho, não, porque lá é o demônio, porque o diabo. Atormentam a cabeça deles numa boa intenção, mas por falta de entendimento atrapalham até a vida dos filhos. E a esposa do marido, o marido da esposa. Então eu tenho que entender o quê? Que Paulo está dizendo que Jesus despojou, privou de posse, destituiu de autoridade, tomou o domínio. Vamos dar outro exemplo simples, agora diferente, do mesmo carro. Então o indivíduo, o carro dele foi roubado. Ele fez o BO, daqui uns dias apareceu, achamos o seu carro na quebrada tal, né? Aí quando ele chega lá, fica triste, coitado. Ainda bem que tinha seguro. Seguro vai pagar. Mas fica triste porque ele olha lá, levaram os pneus, era tudo liga leve, pneu novinho, bonito, estofamento de couro, não é? Tinha lá GPS, tudo completinho no painel. Até o celularzinho dele estava lá, não está mais. Levaram tudo. Ele chegou lá, tinha uma carcaça, essa vez não queimou. O carro estava lá, porém despojado, né? Tiraram tudo. Ficou sem nada, o carro está lá, mas sem roda, sem pneu, sem motor. Despojado, limparam o que o carro tinha. Continua sendo o carro. Um carro despojado. Então essa mentalidade de despojar que Paulo está querendo que a gente tenha, que a igreja tenha. Depois que ele falou que todo o preço foi pago, na mesma cruz que ele tratou do preço, ele tratou do diabo. Eu não tenho mais que ter medo. Então eles foram despojados, postos na lona pelo Senhor Jesus. Na cruz é a grande vitória contra os principados e potestades. Então vamos ver quem são esses principados e potestades, para que você entenda isso com clareza. Vamos para aquilo que está escrito. Quem são eles, né? Então vamos lá, Apocalipse capítulo 12, vamos lá. O GPS foi roubado do carro também. Foi também. Eu vi um GPS aí. Estou brincando. O que eu falei? Apocalipse 12. Vamos lá. Deixa eu chegar. Apocalipse 12. Vamos ver esse capítulo aqui. Vamos ver desde o 1, mas é o versículo 14. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de bronze, aliás, uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que chegando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Disse também um outro sinal no céu, eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando o filho nascesse. Vamos lá, versículo 7 agora. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Ele tem anjos? Tem.
Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, presta atenção, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, e foi atirado para onde? Para a terra. E com ele, os seus anjos. Então, quem são esses principados e potestades? São esses anjos, nessa rebelião que Satanás, o diabo, o dragão, a antiga serpente teve contra Deus, que eu já te expliquei isso, que ele era um querubim da guarda e se tornou o diabo. Então houve essa peleja e ele foi atirado na terra e ele trouxe esses anjos. No versículo 4 fala o quê? Que esse dragão traz na cauda dele a terça parte das estrelas do céu. Quem são essas estrelas do céu? Nessa rebelião ele traz na cauda dele a terça parte dos anjos. Todos os anjos do céu, divididos em 3 partes, ele trouxe uma dessas 3 partes na sua cauda. Quem são essas estrelas do céu que esse dragão trouxe na sua cauda? São esses anjos que foram atirados aqui na terra. Esses que são chamados por Paulo principados, potestades. Eu tenho que ter discernimento e saber a respeito disso. São esses que Colossenses está dizendo, e despojando, tirando toda a autoridade, despindo eles, perdendo o domínio, perdendo o território, tirando tudo deles. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Na cruz. Então, todos eles são derrotados, despojados. O crente verdadeiro que conhece Jesus, que é propriedade exclusiva de Deus, não tem que ter medo de nada disso, não tem que viver apavorado, não tem que viver supersticioso, desconfiado, perturbado, porque você vê um monte de gente que se diz crente, perturbada pelo medo do diabo, porque todos eles foram despojados. Vamos para outro texto ali, vamos trabalhar Efésios capítulo 6, um texto que aterroriza, né, aqueles que creem em Jesus Cristo. Efésios capítulo 6, é um texto que a parte central é a armadura de Deus. Então, ele fala no versículo 10, eu mesmo no passado preguei muito isso e pus medo nas pessoas, porque eu tinha medo. E não entendi a verdade. Olha o que ele fala. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Em quem nós somos fortalecidos? No Senhor e na força do poder de Deus. A nossa força vem de Jesus Cristo. Ele é a nossa força. É dele que vem o poder de Deus sobre a nossa vida. Continuando. Aí ele mostra, revestivos de toda a armadura de Deus, para quê? Para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, eu revestido de toda a armadura de Deus, eu fico firme. Eu conheço a verdade, eu não vou cair em cilada, eu não vou mais acreditar em mentira. Esse texto aqui não está me pondo pavor, não está me aterrorizando, não, ele tá mostrando a segurança que eu tenho em estar vestido com a armadura de Deus. O que é a armadura de Deus? Deixa eu antecipar. Você vai ver que a armadura de Deus é apresentada em algumas peças. Cada peça tem um nome. Couraça da justiça, o evangelho da paz, capacete da salvação. Os nomes das peças da armadura nada mais são que as verdades do evangelho que Cristo conquistou na cruz. Couraça da justiça fala da justiça que vem da cruz. Calçar os pés com o evangelho da paz é o evangelho da paz. O sangue fez a paz. Eu ando calçado com com os sapatos, né, os pés no evangelho da paz. Que mais ele fala? Escudo da fé. O escudo da fé vem pela palavra de Deus. De quem é a espada? A espada é do Espírito, não é minha. Então cada parte da armadura é o item do Novo Testamento, do que Jesus já fez por mim. E se eu tiver conhecimento, onde é que eu vou vestir-me da armadura? No passado a gente fazia até gesto na igreja. Agora eu ponho como é que é? O colete da justiça. Aí agora pega a espada na mão. Todo mundo assim, parecia tudo um. Agora vamos para a guerra. Você já fez isso?
Cada parte da armadura, você vai vestir o teu conhecimento. A armadura, ela veste o teu conhecimento, não é nada físico. Couraça da justiça. Evangelho, preparação do evangelho da paz. Você vai calçar os pés. Quero ler aqui, antecipar para você. Vai que eu estou errando aqui. Vamos lá. Ele fala assim. Primeiro ele fala, estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. O que é cingir com a verdade? É que nem você abrir um guarda-chuva sobre a sua cabeça num dia de chuva. A verdade é a sua cobertura. Cristo, quem é a verdade? Cristo é a verdade. Então, a armadura começa a você estar coberto, ter uma cobertura espiritual por Jesus Cristo. Nenhum homem é cobertura espiritual. Nenhum apóstolo é cobertura espiritual de igreja. Eu não sou sua cobertura espiritual. Nenhum humano pode ser cobertura espiritual de igreja. Então, se cingir com a verdade é se cobrir, pôr sobre a sua vida a verdade. Quem é a verdade na sua vida? É Jesus Cristo. Depois ele vai dizendo, olha lá. Ele fala, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. O que é a couraça? Que nem um colete à prova de bala que os policiais usam. Que justiça é essa? Justiça que vem da cruz. Olha a outra parte da armadura que ele fala. Vestindo da couraça, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Repare bem, não tem nada de Velho Testamento aqui. Calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Eu conheço o evangelho da paz, então eu ando no evangelho da paz. Evangelho não tem nada a ver com lei. Depois que ele fala, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. Olha o capacete que guarda a minha mente. É a doutrina da salvação. Então cada parte da armadura é um item do Novo Testamento. Eu conhecendo bem isso, eu estou no meu espírito, no meu entendimento, vestido com a armadura de Deus. Vou vencer tudo. Permanecer uma pessoa inabalável. Não é um texto de medo, não é um texto de guerra. Quem disse que isso aqui é texto de guerra? Olha lá. Ele fala no versículo 12. Porque a nossa luta, ele apresenta esses principados que ele fala que foi despojado, olha lá. Porque a nossa luta é uma coisa, tem 2 lutadores no ringue, luta é uma coisa. Agora uma guerra é 2 nações, está explodindo bomba, vai muito mais além do que luta. A luta é entre a verdade e a mentira, é isso que é. Agora não é guerra, eu não estou em guerra. A guerra já acabou na cruz, é uma luta, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal que estão onde? Nas regiões celestes. É a luta. Olha eles aqui, os principados e potestades de novo, que Paulo fala que já foram despojados. Agora vai lá, Efésios capítulo 2, vamos lá, Efésios 2, nós estamos no 6, volta um pouquinho, Efésios 2. Versículo 1, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Olha lá, ele está dizendo que nós estávamos mortos nos delitos e pecados. Nós andávamos em outro tempo, no passado, nisso. E quem é que governava isso? Olha lá, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua em quem? Nos filhos da desobediência. Você é filho da desobediência ou da obediência? Da obediência. Eles são da desobediência. É neles que ele opera, em nós não. É totalmente diferente. Então aparece o que? O príncipe da autoridade do ar. É contra esses que Paulo está dizendo, e despojando, privando de posse, destituindo de autoridade, tomando domínio, esfacelando toda a autoridade deles. Será que você acredita nisso ou não? Mas não está escrito, Paulo não está falando a respeito disso. Tá ou não está? Paulo está falando a respeito disso. Que todos eles foram despojados. Agora, será que eu acredito? Porque quando eu começo a acreditar nisso e me é revelado, acaba todo o medo, toda insegurança vai embora. Todo pavor, toda ameaça, toda superstição.
Eu acabo descobrindo que muita coisa que se faz dentro da igreja é porque não conhece o evangelho, é costume de se fazer. Eu começo a perceber que aquele monte de demônio que todo mundo vê dentro da igreja o tempo todo, a pior coisa é ver demônio dentro da igreja. Por quê? Meus irmãos, quando você se reúne aqui, você se reúne em nome de quem? Jesus disse assim, ó: se tiver 2 ou mais ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Sim ou não? Então presta atenção, se nós estamos aqui em nome de Jesus, quem está aqui? Jesus Cristo. E onde está Jesus Cristo? Você acha que um demônio vai ficar aqui, escondido atrás da cortina, atrás da porta, esperando o crente sair lá para pegar no braço dele, porque ele não deu o dízimo? Aqui é o ambiente de Deus, aqui está o poder de Deus. Não tem demônio aqui. Quem tem aqui é Deus. Onde está o Espírito Santo? Está em você, está ou não está? Está em nós, aqui é o ambiente de Deus. Então, que esse monte de mentalidade, tem um demônio ali, tem um demônio aqui, um demônio no púlpito. Cansei de ver as irmãzinhas, demônio no púlpito, porque a cabeça dela é assim, a cabeça dela, que não é uma mente renovada pela verdade, só vê demônio. É assim que ela fala, só vê demônio em tudo. Mas não vê a palavra. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Então presta atenção. Nós temos aqui em Efésios que nós não lutamos contra carne e sangue. Então a luta não é contra pessoas como nós. Entenda isso. Sim ou não? Então não tinha ninguém aqui na terra páreo para enfrentar o diabo. Tinha? Não tinha. Mas quando Jesus Cristo vem, Deus se faz carne, assume um corpo humano. Então ele se tornou o verdadeiro Adão, o verdadeiro homem perfeito para vencer e destruir o diabo. Não tinha nenhum homem. Sim ou não? Então entenda, tudo que eu faço, as pessoas querem lutar contra o diabo assim. Olha uma aguinha. Põe um pouquinho de água, orou, e quer jogar uma aguinha. Presta atenção, meus irmãos. E acho que aquela aguinha que alguém diz que consagrou, tem algum poder. Eu estou lutando com pessoas, seres celestiais, que já existe antes que o planeta Terra existisse, que a sabedoria deles vai além da sabedoria humana. Sim ou não? E o homem religioso, em vez de se firmar na palavra de Deus, eles querem vencer eles, não por meio legal, que é a obra da cruz. Eles querem vencer com sal, vencer com óleo, com água, com um banho. Vocês estão entendendo ou não? Então o diabo dá gargalhada dessa gente, fala, faz mais, põe mais isso, leva todo mundo a crer nisso, porque eles estão privados da verdade. E fica aquela multidão agarrando essas coisas, mas eles querem vencer com aguinha, com paninho, com suor que fede de algum homem que se diz ungido. Fede ou não fede? Olha a mentalidade, é para abrir a tua mente. Você está entendendo ou não? Eles querem vencer gritando. Ah! Sai! Tudo isso é inofensivo. Tudo isso é inofensivo. Presta atenção, meus irmãos. Eu já fiz tudo isso. Eu bati até o pé no chão. Tudo isso é inofensivo. A única coisa que despoja e desfaz do poder deles é a cruz, é o Cristo da cruz, é a cruz. Aonde Jesus triunfou deles? Triunfou deles na cruz. Então Jesus, seu sacrifício, é o único poder que tem, que nos liberta do diabo, nos mantém salvos, e eles não estão destruídos para todos nós. Isso é só para a igreja. Isso aqui não é válido para quem está perdido. Quem está perdido está na mão deles. Mas nós não estamos perdidos, nós somos a igreja, o povo de Deus. Está bem claro isso? Então todos eles foram despojados, esses que nós estamos lendo aqui, ó. Em Mateus capítulo 4, presta atenção, já você aqui que já é da igreja já cansou de ouvir, mas eu tenho os novos.
Quando Jesus foi ser tentado no deserto e Jesus estava com fome, o diabo veio tentá-lo, sim ou não? Ah, você está com fome, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus deve ter levado um pouquinho de água do Rio Jordão, né? Não tinha lá? Ele saiu, estava perto. Terra de Israel, olho de Israel. Como que Jesus respondeu para eles? Também está escrito, nem só de pão viverá o homem, viverá da palavra que sai da boca de Deus. Como que Jesus enfrentou o diabo lá em Mateus 4 e em Lucas 4? Só dizendo as escrituras, só falando a palavra escrita. Jesus não gritou, não orou em línguas, não esperneou, não falou, é agora, hein? É agora, hein? Vamos contar 1, 2, 3, aí grita. Não, Jesus não fez nada disso, Jesus não ficou lá tremendo de medo, ficou. Jesus só falava assim, ó, está escrito. Acho que nem precisou gritar. Falou assim, ó, está escrito. Nem só de pão viverá o homem. E o diabo foi vencido por meio versículo, está lá em Deuteronômio. Aí o diabo falou, vou pegar ele agora, né? Aí veio com a palavra, veio com o Salmo 91. Levou ele lá no pináculo do templo e fala assim, ó, se atira para baixo, porque está escrito, veio com o Salmo 91, Salmo de proteção. Você já usou o Salmo 91 para te proteger? Não protege nada se você não crê. Aí você não é filho de Deus, se atira para baixo, porque está escrito aos teus anjos dar ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Se suicida então, aí todo mundo vai crer em você. Quando você estiver caindo, os anjos vão te pegar e todo mundo vai acreditar. O que Jesus faz? Isso é tentar Deus. Querer forçar Deus a cumprir a palavra dele na marra, no teu esforço. Isso é tentar Deus, para provar alguma coisa. O que Jesus respondeu? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Matou ele com mais uma palavrinha. Depois mostrou a glória dos reinos, as riquezas dos reinos, do mundo todo. Falou, olha, se você me adorar prostrado, eu te dou isso, porque foi entregue nas minhas mãos. E é isso que a igreja hoje está se dobrando, pelas riquezas. Eles estão vendo as riquezas, as facilidades, e a liderança está se dobrando, está vendendo a palavra, fazendo da igreja comércio. E é só voto, sacrifício, dinheiro, voto, sacrifício, dinheiro, voto. É só isso que eles falam. Tudo é dinheiro. Uma bênção, dinheiro, tudo é dinheiro. Eles não estão dizendo adorarás o Senhor teu Deus. Mas como que Jesus respondeu? Adorarás o Senhor teu Deus. Pegou o que? Está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Então como é que ele venceu o diabo ali? 3 tentações, 3 versículos. Não gritou, não esperneou, não jogou água. E o diabo, o miserável coitado, você tem medo dele? Oh, pastor, não fala isso. Ainda você é assim. O coitado, 3 versículos venceu ele. Olha a autoridade da palavra. Imagine você agora com o Novo Testamento na cabeça, no coração. Imagine. Então entenda isso. A única coisa que vence foi Jesus Cristo. Agora, como é que eu vou lidar com isso? Eu creio e vivo pela fé na vitória dele. Não me dobro a nada. Eu vivo pela fé no que foi feito na cruz. Então acabou o medo de diabo, de demônio. Acabou. Por quê? Foram desmascarados. Você vai conhecer a verdade vai fazer o quê? Vai te libertar. Acabou. Eles é que estão com medo de nós, porque a gente descobriu, caiu a máscara. Eles estão apavorados. Por quê? Porque agora eles sabem que nós vamos falar para outros e outros vão ser libertos, como nós também fomos. Sim ou não? Então o que é despojar? Privar de posse. Olha, você tinha isso aqui, não tem mais, acabou. Você tinha alguma autoridade e foi destituído, não serve mais para nada. Tomamos o domínio que você tinha. Você foi totalmente depenado, que nem aquele carro que foi roubado e foi despojado. Todos eles foram. Você acredita nisso? Olha como isso é fantástico, como isso é profundo. Está aqui escrito, há quase 2000 anos está escrito isso. Não é uma nova revelação. Não é eu estava orando aí, eu vi uma luz.
e Deus me falou, fazer, não, está escrito. E olha, isso aqui está escrito, é a pura verdade. Agora eu vou para o Velho Testamento, não vou encontrar isso aqui lá. Não teve um escritor do Velho Testamento que viu o que Paulo viu e deixou escrito aqui. Eu não vou encontrar isso lá. Então, se eu estou numa igreja que só prega Velho Testamento, isso está escondido para mim, eu nunca vou ver. Se eu estou numa igreja que tem um pastor que só prega a lei, Velho Testamento, só fica lá. Ou então Mateus, Marcos, Lucas e João para pregar os demônios, a multiplicação do pão e os milagres, e vai um pouquinho para Coríntios 12 que fala dos dons, para falar em línguas, e volta para trás, eu nunca vou enxergar isso. Vou ficar com a cabeça da lei, Velho Testamento, só na guerra, na batalha, o inimigo, guerra, batalha, inimigo, vigia, toma cuidado o tempo todo, só vou ficar com essa cabeça. Mas isso aqui está escrito desde quando você nem crente era. Está aqui, ó. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Na cruz, assunto encerrado. Assunto encerrado. Até onde você vê isso comigo? Até onde você enxerga isso comigo? Isso é assunto que, se você falar no meio evangélico, eles vão falar que você está errado, vão falar que está amarrado, vão falar que você tem um capeta. Eu falo aqui porque aqui é a nossa igreja, somos nós. E falo na rádio também, mas a turma odeia ouvir essas coisas. Quando eu falo algumas verdades na rádio, o dono da rádio fala assim: pastor, a turma liga aqui e fala assim: arranca esse cara do ar, hein? Olha o que esse cara está falando, eu vou fechar a rádio. Ameaçam, você sabia disso? Quando você vai pregar essas coisas comuns que a gente prega aqui, a turma fica com ódio de você, eles querem que você não... Eles não querem ouvir essas coisas. Porque tem o véu lá na cabeça. Tem raiva. Você acredita nisso? Mas aqui a gente fala e vai para a internet, e muitos vão ouvir e adquirir essa liberdade. Se isso, Jesus fez isso na cruz, ele fez mesmo. E é verdade, não é mentira. Eu vou crer o quê? Vou crer nisso aqui. Na velha aliança eu não encontro, mas no Novo Testamento está aqui, ó. A verdade do que Cristo. Olha que poder tem o sacrifício e a morte de Jesus Cristo na cruz. Pastor, e o diabo? O senhor só falou dos principados e tal. Vamos lá, Gênesis 3,15. Gênesis 3,15, logo no começo. Gênesis 3,15, logo no começo. Versículo 14 também. Deus está amaldiçoando a serpente que induziu Eva a comer do fruto. Vamos lá. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o seu próprio ventre, comerás pó todos os dias da tua vida. Agora, olha aqui, logo no comecinho Deus já dá uma promessa. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então o que Deus está profetizando aqui? Que haveria uma inimizade da descendência da mulher e a serpente. E da mulher viria uma semente, a mulher viria alguém, uma descendência, um descendente que feriria a serpente na cabeça. De quem está falando? De Jesus Cristo. Por isso que ele teve que nascer de mulher, nascer de uma virgem. Então lá em Gênesis, no começo, Deus já falou para a serpente: ó, vai sair um da mulher, vai te ferir na cabeça. O que é cabeça ferida? Se você esmagar a cabeça, o corpo todo é detonado. Se a pessoa tem um derrame no lado direito do cérebro, para o corpo do lado esquerdo, paralisa. Se a serpente seria ferida na cabeça, esmagada da cabeça pelo descendente que veio da mulher, quem é o corpo? O corpo são os principados e potestades. Derrame total, está tudo esfacelado, paralisado, destruído. Você acredita nisso? Acredita nisso? A grande vitória da cruz. Então, isso aqui é verdade. Agora vamos lá. Vamos lá para Hebreus 2,14. Vamos lá, Hebreus 2,14. Para você entender esse arroz com feijão.
que diz Hebreus 2,14? Se está escrito é verdade, sim ou não? Então ele fala no versículo 14: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Então o que ele está dizendo? Que os filhos de Deus têm participação comum de carne e sangue. Você tem um corpo de carne e sangue, eu também tenho. Agora ele vai falar de Jesus. Desses também ele igualmente participou. Jesus teve um corpo de carne e sangue? Teve, nasceu da Virgem Maria, teve um corpo, ele comia, bebia, descansava, tinha sede. Esse corpo que seria sacrificado pelos meus pecados, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha lá, vou ler de novo. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse, aniquilasse. Está na sua Bíblia, aniquilar? Aniquilar é aniquilar, deixar de existir. Destruísse aquele que tinha o poder da morte, a saber o quê? O diabo. Então, pastor, não pode ser que isso é verdade. O que ele está dizendo? Na morte dele, ele destruiu o que tinha poder da morte. Quem é que tinha? Por que eu falo tinha? Porque Jesus quebrou o poder da morte, ressuscitou, ele destruiu a morte. Então o diabo não tem mais poder da morte. Então o diabo foi destruído na morte de Cristo na cruz. Não está ali escrito? Foi ou não foi? Então na cruz, todos os principados foram despojados. Jesus triunfou de todos eles. E na mesma cruz se cumpriu Gênesis 3,15. Aquele que veio da mulher, da descendência da mulher, feriu a serpente na cabeça, destruiu. Destruiu ou não destruiu? Então está tudo aniquilado. Agora eu preciso crer no Evangelho. Isso aqui é Evangelho que eu estou te pregando. Isso já aconteceu. Então o diabo é um ser destruído. Você está com medo dele? Só tem medo dele que não conhece a verdade. Mas você que conhece a verdade, ele saiu de cena. Ele está atuando no mundo, aí, o mundo tenebroso. Mas para nós que somos salvos, nós somos... Vamos ler lá, estamos aqui em Colossenses, né? Então, então vamos lá para Colossenses. Já viu que ele foi destruído. Vamos lá para Colossenses, olha lá. Versículo 13 do capítulo 1. Isso aqui é para a gente que é salvo, olha aqui. Ele nos libertou de onde? Do império das trevas. Nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual, neste reino, nós temos a redenção, o fim da escravidão e a remissão dos pecados. Então, no momento que nós somos salvos, nós somos libertos do império inteiro das trevas, transportados para uma outra dimensão chamada reino do Filho do amor de Deus. Neste reino, nós temos a redenção, fim da escravidão. Nós somos libertos do império das trevas. O diabo foi destruído, a autoridade, tudo dele está destruída. Sim ou não? Acredita ou não nisso? Olha quando Jesus ressuscitou. Quer ver? Vamos lá para Mateus. Mateus 28, vamos lá. Versículo 18, só o versículo 18. Jesus já havia ressuscitado, apareceu aos discípulos e disse, versículo 18, Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada onde? Nos céus e na terra. Então depois que ele venceu, passou pelo sacrifício, ressuscitou, ele disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele tem toda a autoridade no céu e toda a autoridade na terra. Eu não estou crendo num Cristo pequeno que me entrega para o mal todo o tempo, que fala assim, ó, se vira aí, guerreia bastante para se livrar, senão você está ferrado. Não, ele, toda a autoridade no céu e na terra foi dada a ele. Ele tem
Está tudo no controle dele, a tua vida está no controle dele, a nossa vida está no controle dele, liberto do império das trevas, guardados pelo poder de Deus. Acredita ou não? Isso aqui é evangelho. Agora, essa linguagem é difícil achar na televisão. É difícil ver uma igreja que fala isso sem medo, que esteja disposta a acabar com a tradição, com esse evangelho fracassado que põe medo, amarra as pessoas numa escravidão, cheia de tradição, de costumes do passado. Abrir isso aqui para o povo, tem que ler, tem que entender isso aqui. Tem ou não tem? É isso que liberta o homem. É isso que liberta o homem. Conhecereis a verdade conhecida vai fazer o que por você? Vai te libertar. Eu olho para você e fico preocupado, porque até onde você está entendendo isso? Até onde você está vendo isso? Até onde a tua fé entrou nesse nível de você andar todo dia da tua vida em plena liberdade? Isso não quer dizer que você não possa faltar o dinheiro de vez em quando. Isso não quer dizer que você não possa ter um problema, bater, cair de joelho no chão, machucar o joelho, furar o pneu do carro. Nós estamos nesse mundo, as coisas se desgastam, o teu corpo se desgasta, vai ficando velho, aparece reumatismo, aparece um montão de coisinha, dá mais dor de cabeça, precisa usar óculos. Eu enxergava, tinha que nem visão de super-homem, quase queimava, de tanto que eu enxergava. Agora estou aqui, ó, com o ajudador, já era. É o demônio da vista que fez isso? Não, foi o desgaste com o tempo. Minha mãe falava assim, não fica lendo em lugar com pouca claridade. Mãe, não enche. Era assim, minha mãe enche a paciência, né? E ficava, não ouvia o conselho dela, e gostava de ler em coisas, tinha vista boa, né? Com pouca iluminação, bem feito. Não ouviu o conselho da mãe, foi teimoso, foi víbora. Usa óculos agora. Mas não é o diabo. Está claro isso, queridos? Será que você se aprofundou nisso? Vamos terminar voltando para o mesmo texto. Vamos lá. Eu sei que você pode ter um monte de pergunta para fazer, mas Deus vai te esclarecer de tudo. Aqueles irmãos da internet, os irmãos da internet, eles mandam um zap para mim, pastor, me explica isso. A explicação que eles pedem, eu tenho que fazer um estudo bíblico. Eu falo assim, não dá, eu não tenho tempo para te explicar tudo isso pelo zap, escrever, eu vou gastar umas 2 horas para tentar... Aí eu termino de explicar alguns, eles perguntam outra coisa, você vê a cabeça deles, é um problema, é um caos total, mentes destruídas, eles sabem um monte de versículo pulando assim, e não tem nenhuma formação mental da palavra de Deus, fica difícil demais, mas Colossenses, vamos lá, voltando, capítulo 2, versículo 14 e 15, e tendo cancelado o escrito de dívida, isso era contra nós, constava de ordenanças, já te expliquei isso, que nos era prejudicial, removeu inteiramente, tudo que eu devia foi removido, encravando na cruz. E o que mais ele fez na cruz? E despojando, tirando a autoridade, tomando o domínio, privando de posse, esfacelando, destruindo, aniquilando e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo. Que público era esse? Porque Paulo fala publicamente. O que é o público? São os assistentes, os que estão presentes, que estão vendo. Mas quando Jesus está na cruz dizendo está consumado, tem um monte de soldado romano, um monte de gente religiosa com raiva dele, os discípulos deram no pé, está João, a mãe de Jesus lá, uma minoria que cria olhando para ele, sofrendo com ele, nem entendendo porque ele foi para a cruz. Esse é o público, que Paulo está dizendo, não. Naquele exato momento que Jesus está cravado na cruz, e está dizendo está consumado, tem um público espiritual. Todos os anjos de Deus estão vendo, Deus está vendo. Todos os demônios do diabo, os principados, estão vendo que na cruz
o diabo e todos eles estão sendo despojados e destruídos. Eles sabem disso, eles viram isso, eles estavam vendo essas coisas. Este era o público. Agora o crente não vê. Não vê por quê? Porque não é ensinado. É ensinado só a ter medo, 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 medo. Parece que o povo com medo é mais fácil de se tornar massa de manobra. Faz o que você quer. É só por medo. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Na cruz. Acabou. Está consumado. Fala assim, amém.